Olá, pessoal! Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos retornando depois de um mês, né? Um mês, mais ou menos, até um pouco mais de um mês. Estamos retornando aí em horário diferente, né? Estávamos acostumados à tarde. Estava falando até que a gente estranha um pouquinho, né? Que está acostumado tanto a estudar à tarde, às 14 horas, toda sexta-feira. E a gente está aí com esse horário alternativo do NED, uma experiência que a gente quer fazer, justamente para você poder participar mais, para você ter mais tempo, interagir com a gente. O NED, que é o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é criado pelo Seara de José e coordenado pelo Newton Júnior. Boa noite, Newton Júnior. Boa noite, José. Boa noite a todos vocês, queridos. Saudades das nossas tardes, né? Agora é noite, que a gente bate aquele bate-papo gostoso. E o NED está de cara nova, né? Com uma maquiagem nova, né, José? Maquiagem nova. Que nós vamos fazer em 2 etapas. É isso. A primeira etapa, a gente vai continuando estudando o Livro dos Espíritos, fazendo aquelas perguntas, aquele videozinho que você já conhece, e depois a gente bate um papo sobre esse assunto. Apresente a nossa convidada aí. Não, já vou apresentar, mas é que ela é muito especial, ela tem, entendeu? Vou deixar. Então, e na segunda etapa, a gente vai falar sobre assuntos interessantes. Não vou falar agora, a gente já conversa, apesar que o Zé já dedurou, o Zé colocou no cartaz. Eu coloquei no cartaz. E essa segunda etapa, nós estamos agora trazendo pessoas especiais. E hoje conosco está a nossa querida Cláudia Ribeiro, que é psicógrafa. Olha só que bacana. O que é isso, cara? Essa sopa de letrinha? É aquelas pessoas que têm a capacidade de desenhar, trazer as informações do mundo espiritual, mas ela tem uma tarefa abençoada, uma missão de Deus. Ela é professora, gente, né, Claudinha? Professora. E de crianças, que idade? De 5 até 10 anos. Olha aí. Agora, né? Mas já dei aula até no EJA. E nesse processo todo, a Claudinha vai nos... que ela é uma nediana, né? Ela está aqui, ela se ofereceu, né, Cláudia? Aí eu convidei ela e ela aceitou, ela é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Então, todas as explicações que vocês quiserem dar, a Cláudia vai responder, né, Cláudia? Brincadeira, só para mexer com ela. Vamos só dar um oi para quem entrou agora? Vambora. Olha lá, José Rafael Tomé, uma excelente palestra a todos, a Cristina Gouveia, a Mônica Bueno Tavares, a Rô Silva, Mônica Bueno também, né? Novamente, lá, dando as mãozinhas. Alcina Medeiros. Você conhece a Alcina Medeiros? Não? Grande, a voz dos anjos. Grande, Alcina, te prepara. Logo, logo você vai estar aqui conosco sentado, né, Zé? Com Nem certeza. Que seja amarrada, com né? certeza. Nem que seja amarrada, se prepara. É isso aí. E aí a gente vai começar por onde? Vamos começar pelo vídeo, mas fala, dá uma ideia do assunto. As leis morais, né? Na realidade, nós ainda estamos nas leis morais 619 a 628, né? As leis de Deus, as leis verdadeiras, porque a gente fala muito de lei humana, né? Nesse caso, o que é a lei verdadeira, né? Então a gente vai aproveitar esse momento, passar esse videozinho, né? E depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente, ou quiser comentar algo, porque o NED é nosso, viu? Sabe? Então, como é nosso, é seu também. Vamos participar. Isso tá aí. Façam perguntas, vamos interagir, vamos participar. É importante. Tenha dúvida, discorde, pode concordar, pode discordar, não tem problema. Aqui é democrático, não é isso? Vamos lá. Vamos assistir o vídeo, então. Origem e conhecimento da lei natural. Perguntas 619 a 628.
Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Antes de sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e dela guarda a intuição após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos caminhos? Os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente deram causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância
e pela superstição. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o homem estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião a menosprezar, porque todos encerram germens de grandes verdades que, embora pareçam contraditórias entre si, já que estão dispersas em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis, graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira incontestável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a vossa instrução. A gente pode perceber nessas perguntas, como espíritas que estamos, né, ainda, logo seremos espíritas, realmente, somos espíritos. O que acontece? Que a lei divina é perfeita. E por nós não atendermos essa perfeição, nós acabamos criando para nós mesmos conflitos. Hoje nós vivenciamos os conflitos da depressão, síndrome do pânico e tantos outros sintomas e disfunções que são provenientes do quê? Porque nós estamos em confronto com a nossa essência. Tudo isso que foi dito pelos Espíritos, que Jesus nos trouxe através do Consolador Prometido, tudo isso, como ele mesmo disse, está dentro de cada um de nós. Quando perguntaram para ele onde é que estavam as leis divinas, né? As leis de Deus, ele falou assim, está dentro de cada um de nós. Porém, como a gente não atende a essa determinação divina, o que acontece? Existe o conflito de emoções. Existe o famoso sentimentos contrapostos. O que é isso? É aquilo que eu sou verdadeiramente e aquilo que eu estou. E ao estar, muitas vezes, magoado, que é sentimento de orgulho, vaidade, baixa estima, né, sentimentos de rejeição que nos forçam a buscar externamente algo para preencher esses sentimentos,
o que ocorre? A gente acaba se tornando egoísta, rancoroso, amargo, orgulhoso, porque o orgulho é uma demonstração de que nós somos frágeis, porque pessoas fortes não são orgulhosas. Pessoas fortes, elas são tranquilas. Um exemplo, o nosso querido Chico Xavier, com todo o seu poder, né? Era o médium mais completo que nós conhecemos, era a pessoa mais humana que nós conhecemos, representava realmente Jesus, que é o nosso modelo e guia, como foi dito aí. Chico Xavier ainda assim se achava o Cisco, que ele falava, eu sou um Cisco, sou Francisco de Cisco. Por quê? E ele falava isso não para, digamos assim, hipocritamente, não, ele falava isso porque ele se sentia assim. Sabe por que ele se sentia assim? Porque ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia as leis morais. Então, com ele conhecer, o que acontecia? Ele se sentia muito pequeno dentro dessa grandeza. E os erros, por mais pequenino que fosse, para ele, era muito grande, porque ele se cobrava demais disso. Então, que nós possamos, que estamos tentando nos tornar cristãos, porque Jesus veio para nos salvar, não salvar da tirania dos romanos e de todos esses governantes, não. Ele veio nos salvar de nós mesmos, da nossa própria tirania, e que nós possamos, através dessas leis, né, a gente possa, de alguma maneira, nos melhorar. Não é para o outro não, tá, gente? Ser uma pessoa melhor, como José é, como a minha querida Claudinha é, não é para o outro, é para nós. A gente nos tornando pessoas melhores, somos nós que vamos ganhar com isso. Afinal de contas, nós reencarnamos para quê? Ou para quem? Para nós, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, José? Por enquanto, só comentários. O pessoal está chegando ainda. Pessoal, divulgue aí. Vamos lá, vamos interagir, mas ao mesmo tempo vai compartilhando com o pessoal. Não estão acostumados ainda com o NED à noite, né, pessoal? Olha a Carla Renata. Está meio sonolenta. Carla Renata aí. Boa noite, Carla. Carlinha. Prazer em vê-la. Esteve aí no nosso trabalho na terça-feira, né? Onde a Cláudia participa, você também. Seja bem-vindo. A Vilma Alves também, ó. Boa noite, Vilma. Nuno Santos, Oswaldo Araújo Júnior está sempre com a gente. Nossa, Oswaldo, meu amigo. Grande Oswaldo. Você pagou para ele? Eu não precisa pagar, cara. O cara do bem, meu. A luz dele chega até aqui, não estou assistindo, não? Eu estou, tanto é que eu não estou enxergando. Realmente. Obrigado, Oswaldo. Um abraço. Isso aí, Cláudia, o que você achou do que ele falou aí? O que você... Então, eu acho que assim essa história de a gente melhorar, né, não é para nós mesmos, é até a nossa reforma íntima, né? E é necessário fazer. Eu li um livro logo que eu comecei a frequentar o centro e depois trabalhar, que é Reforma Íntima Sem Martírio. Eu acho esse livro muito bom porque assim é um livro de estudos, né? E assim é um pouco difícil no começo porque a gente tem um pouco de preguiça de ler, e às vezes eu tive que voltar ele várias vezes para o começo. Aí do meio em diante ele deslancha, né, a leitura. Para mim, né? Às vezes depende de uma pessoa para outra muda, pessoas, né? Eu acredito que sim, eu também. Mas assim é um livro que ele explica bastante e a gente vê que para a gente poder, que ele fala no livro, né? Para que o novo homem renasça, precisa que o velho ele seja, como é que se fala? Morto. Mate ela não queria falar porque ela não queria deixar assim, mas tu tem que matar o teu homem velho. Porque senão a gente fica sempre voltando, né? A gente não consegue melhorar, né? É verdade. Porque sempre fica com aquelas, né, sequelas, né, do que é nossas vidas passadas, né? E o que a gente fez, infelizmente, já fez. Não tem como voltar atrás. E a gente não pode ficar se sentindo culpado disso, né? Eu acho que a culpa hoje é uma dos Então, né? eu me sentia culpada, porque às vezes a gente sabe algumas coisas, alguém fala alguma coisa, eu me sentia culpada, porque a gente às vezes sabe alguma coisa que a gente fez que foi errado, que alguém comenta, se a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas alguém comenta e a gente fica com aquilo. E eu me sentia culpada. E depois a gente vê que não é bem assim, né? Todo mundo errou, todo mundo que está aqui errou. Então, e só acerta quem é, né? Só a gente tem que tentar, porque, eu acho que ficar errando é que não dá, né? Essa mudança, essa transformação, ela é lenta às vezes, né? Sim. Não, porque a gente que está olhando assim vai falar assim, poxa, eles estão falando em mudança, tomada de consciência, né? E aí vai falar, mas os evangélicos falam dessa forma, né? Se você se converter,
Mas essa conversão não existe, porque não adianta você se converter simplesmente porque a tua religião impõe isso. Sim, falou bem, Zé. Sim. Falou bem. Você tem que se converter consciente do que, tomando consciência do que você precisa melhorar. E olha, isso às vezes não é uma encarnação, dura milênios. Dura bastante. Demora. Então, a mesma coisa quando eu ia em centro, falavam, você é médium, tem que trabalhar. Mas eu não me sentia ainda, assim, pronta. E aí falaram para mim, o seu trabalho começa no seu lar. Então, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa, e aos poucos você vai. Então, eu ia nas palestras, né, frequentava o centro, e depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar. Precisa tomar muito cuidado com esse negócio do médium, né? Você vai no centro e essa mania que tem dos centros de falar, não, você tem que trabalhar, você é médium, e aí você simplesmente... Não, você botou uma pedra em cima da pessoa... Aí a pessoa... Ela foge, né? Foge. Ou ela foge, ou ela... Não. E aí cria sentimentos, porque tudo que começa a dar errado dali em diante... Ela vai associar a questão da mediunidade. Eu acho que uma das coisas que para isso, da gente até se cobrar, é quando a gente se encanta. Eu falo que eu me encantei com tudo isso que eu vi. Quando eu comecei a ler, quando você começa a estudar, você se encanta. Aí você começa, eu e o Juninho, essa mania, ler 2, 3 livros juntos, né? E aí você vê vídeo, hoje tem audiolivro, tem tantos vídeos, né, na internet, tanta coisa. Então, assim, é mais fácil do que quando a gente começou, né? Inclusive, a mediunidade, o trabalho da Cláudia é artístico, né? Porque ela pinta, inclusive, agora está recebendo umas musiquinhas, né, Cláudia? Já está cantarolando, logo, quem sabe... Explica direitinho quem sabe logo ela vai ser um Hélio Meandro, né? Que faz 600 músicas, que nosso querido Hélio tem 600 músicas, ou até mais, né? Já falou que tem 700, né? Tem que falar pro pessoal que o Juninho é meu amigo, então ele faz essas coisas, mas é brincadeira. Entendeu? Então, o que acontece? Fala um pouquinho, Claudinha, já que eu vou falar uma coisa que você realmente conhece. Fala um pouquinho como procede isso, como acontece, porque a gente sabe que a gente está aqui na casa, eu, Zé, a gente vê você trabalhando. Mas Mas o pessoal não sabe ainda o que você está falando. Não, da pintura. Isso, explica para o público aí. Eu falei no começo. Então, a Claudinha, não vou falar a palavra sopa direitinho, não. Ela pinta de acordo com a inspiração de um grupo de espíritos que também são pintores. Então, utilizam ela para fazer a pintura como se fosse... acontece. Ela está refletindo no papel o que está acontecendo no ambiente, e muitas vezes até pessoas, né? Situações, emoções de pessoas, porque ocorre que em muitos casos ela desenha e fala assim, olha, dá para aquela pessoa na terceira fila, não é isso, Cláudia? Às vezes eu olho... pra gente sobre como é que você sente isso, como é que isso acontece. Então acho que é importante primeiro falar que quando começa, né? Porque eu achei que eu estava com um problema de reumatismo, né? Fui no médico, tudo, porque minha mão amortecia e eu não sabia o que era. Então, assim, aí acharam que eu ia escrever, aí eu achei que ia desenhar, porque é minha profissão também, que eu sou artista plástica e trabalho em escola com crianças, né? Dando aula de artes. E aí depois, conforme foi passando o tempo, mas assim, é um processo que não é da noite para o dia, você consegue... É lento. Né? Então, assim, porque você também tem que sentir ali, porque você fica naquela briga, né, também. Será que sou eu mesmo? Né? Até hoje eu tenho isso. Mais difícil. Será que fui eu? Será que é espírito mesmo? Será que foi alguma mensagem? E aí você sempre fica naquela dúvida. É um dos conflitos dos médios, principalmente, antigamente os médios... Por causa da vaidade também, né? Então, porque os médios, eles eram ostensivos, né? Hoje não, hoje nós somos médios intuitivos inspirados, ou seja, o que é o intuitivo inspirado? O médio intuitivo é aquele que capta a informação de coisas que, ou seja, a espiritualidade ajuda ele a transmitir informações que ele já conhece. Agora, quando é inspirado, é quando a espiritualidade traz a informação, né? E você é os dois, né, Cláudia? Então, o que acontece? Às vezes, assim, quando começa o trabalho, antes até de começar, já eu estando na casa aqui, aí eu faço a minha oração, agradeço, né, a oportunidade, e sempre peço que não tenha vaidade, não tenha o orgulho, porque isso, para mim, é muito importante que fique sempre muito claro para mim e que as pessoas também, assim, vejam que o trabalho é realmente ali, de amor mesmo, né?
é uma entrega, né? Porque o trabalho da gente é uma entrega, né, Zé? Sim. Então, assim, e quando começam os trabalhos, às vezes, assim, são flores. Eu nunca fui muito boa para fazer flor. Então, quando começou, assim, desenhar flores, eu achava estranho, porque eu falei, eu não sei desenhar flor, né? E as flores saíam, né? Então, eu comecei primeiro com giz de cera, depois peguei pastel oleoso, que é mais fácil para deslizar no papel. E aí começou, então, assim, se eu teimava com uma cor, eu falei, não, eu vou pôr tal cor. Não sai, entendeu? Então, assim, aí eu só risco, eu passo um traço em cima da folha, porque não é aquilo. Então, assim, é uma mensagem que não é minha, né? E eles fazem justamente isso, porque você falou assim, eu não gosto de pintar flor, eu não sou cheiro de flor. Eles vão lá e pintam. Por quê? Fala, Cláudia, tu não tem querer. Quem quer é nós, né? Às vezes eu quero a cor amarela. Não, né? senhora, é azul. E aí, quando começa o trabalho, que é da doutrinação, né? Assim, aí é como se fosse uma novela, né? Que vocês falam, né? Que, assim, passam as cenas. Então, às vezes eu vejo a cena onde é o local que o espírito está. Aí, às vezes, eu vejo o espírito sendo ajudado. Antes, como ele estava lá naquele local. Você vê a cena na tua mente, aparece a imagem. Eu vejo a imagem mesmo. Às vezes, quando é assim, de flor, às vezes eu só começo a desenhar e a flor aparece depois para mim, assim, muito rápido. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar... O Zé me põe numa fria toda vez, vocês perceberam que faz perguntas. Agora eu vou botar ele numa fria também. Hoje não, porque agora nós estamos ao vivo. Mas eu vou falar para o Zé, como vai ficar gravado, né, Zé? Tu editar enquanto ela falar isso, tu botar as imagens que ela fez, imagens, entendeu? Porque não é gravado, não tem como a gente fazer. Até daria se a gente já preparado antes. Contar ao vivo não dá, né? Contar ao vivo não dá. Não dá, ao vivo não dá. Então, aí eu prometo para vocês que quando vocês forem lá e ver a gravação, vai estar, a hora que ela fala, vai estar as imagens. Deixa eu fazer uma perguntinha para a Cláudia, porque assim, Cláudia, quem está olhando ali, não vem não. Quem está assistindo ali vai falar assim, olha, que tipo de mediunidade que eu tenho? Como é que começa isso? Que espíritos que estão do meu lado? Você conhece esses irmãos que te auxiliam nessa tua inspiração? Você conhece, você sabe quem são esses irmãos que colocam? Porque o teu trabalho é diferente, por exemplo, do Gaspareto. Sim. Né? O Gaspareto tinha um outro tipo, até então ele tinha um outro tipo, uma outra tarefa. O teu praticamente é como se você fosse uma médium vidente, né? Como se você tivesse uma evidência e você pegava aquela imagem e coloca... É uma jornalista do centro. Uma jornalista. Né? Uma repórter. Uma repórter. Só que, em vez de ser fotográfico, é desenhado. Mas como é que você chegou dessa forma? Se você sabe quais são os espíritos que estão lá do teu lado, se você os conhece, ou você até hoje não teve curiosidade? Não, eu já vi assim, algumas imagens que já falaram, essa é sua. Mas foram poucas, algumas flores e às vezes algum rosto, né? Mas assim, o meu amigo Juninho, que às vezes fala para mim que às vezes são 3, às vezes são 2, que mudam, né? Sim, já mas eu não vi, e assim, eu não acho que seja, por exemplo, às vezes tem pessoas que falam, mas é um artista famoso. Eu não sei, tem vezes que tem pessoas que perguntam, não é que assim, ó, o Gaspareto também tinha conhecimento de desenho artístico também. Sim. Mas o Gaspareto tinha uma mediunidade ostensiva. Eu estou falando isso no auge do Gaspareto, né? Não na parte, em outros momentos que ele teve uma certa dificuldade. Então, eu sei que não é importante, mas não é legal você ter interagir com os irmãos? Não, eu converso com eles. Não, quando está o trabalho, eu converso o tempo inteiro. Por exemplo, se às vezes algum espírito que eu vejo que está em sofrimento, porque às vezes o que eles sentem, eu estou sentindo na hora do desenho. Então, eu choro, eu sinto, às vezes, dor, às vezes eu sinto as coisas deles, né? E às vezes como se fosse caindo, e aí depois eu sinto ajuda. Mas tudo com equilíbrio. Sim. Você sente a impressão... Nunca eu fico ruim. Eu não fico ruim, perfeito. Porque sempre eu sei que eles estão ali me ajudando. Já senti, assim, eles me ajudando aqui, do meu lado, perto. E aí, se você tiver algum tipo de, alguma característica dessa, alguma coisa, relata pra gente, você que está nos assistindo, algum tipo de mediunidade, alguma característica que possa determinar. Sim. É interessante o dela, porque o dela, por exemplo, é diferente da psicofonia, né? Falando pelas cordas vocais, que o pessoal chama na Umbanda de incorporação, é diferente de uma psicografia. Sim. Então, ela funciona, ela capta a imagem e, através do talento dela, da inspiração, e os espíritos auxiliam ela nessa Às vezes pintura. vem umas frases, né?
numa outra casa que eu trabalhei, às vezes vinham algumas mensagens também, e às vezes era um cantarolar, como se fosse uma mãe que estava, quando às vezes era um espírito estava muito sofrido, às vezes era com um cantarolar, sabe? Uma mãe que está ali acalmando. Acalmando, né? Isso aí. Acalentando, né? Isso. Gente, pode tomar café, não paga nada. Bom, gente, vai pegar carona, já que o papo é o café nesse momento. Até porque a gente vai mudar de... Sim, então, a gente vai aproveitar esse momento, já que vocês não perguntaram nada, a gente vai para a segunda fase. Uma perguntinha. Quando a gente desencarnar e estiver no mundo espiritual, a gente toma café? Hein? Tem café no... Tem café no bule? Então eu vou melhorar da minha esofagite, porque eu não posso tomar café, né? Lá... Não, mas lá tu vai estar curado da esofagite. Ah, Deus sim, então eu vou tomar muito café. Você vai para o nosso lar, Elisias, que é amigo do André Luiz, o André Luiz, não sei se vai estar lá ou não, vai lá e fala assim, não, eu vou tratar de você e tal, porque você é um espírito bacana, né? Então, mas o que vocês acham, Os gente? espíritos se alimentam? A galera, a gente se alimenta lá, eu como a gente faz um churrasquinho, né, com bastante sal, no mundo espiritual, e a roupa? Né? A gente vê os espíritos com roupa. Essa semana mesmo, uma pessoa me perguntou, meu avô apareceu comigo com a mesma roupa que ele gostava de andar sempre. Mas a roupa não está mais lá, não tá mais aqui. Como é que é? Lá tem fábrica de roupa? Como é que, porque a pessoa não era espírita, não tinha nenhum conhecimento, né? Ela apareceu a gente vai falar dos alimentos, né? Vamos falar dos alimentos. Então, tudo isso, como é que funciona? No nosso lar tem comida no nosso lar? Então, cara... Porque eu vi no filme, tá? Eu não lembro no livro. O livro eu li há muito tempo, mas o filme a gente tá aqui guardado. Eu vi que o pessoal toma água, né? Tem uma aguinha que é até para calar a boca. E o pessoal põe lá a mãozinha, mas tem uma sopinha. Eu lembro que tem uma sopinha. Mas é sopa mesmo? É sopa. Mas aí tem uma história para essa sopa. Então vamos lá. Eu vou contar. Capítulo 9 do nosso lar. Vocês sabiam, vou falar 3 coisas aqui só para te mexer com a gente, né? Vocês sabiam que um dos ministérios, que é o Ministério da Comunicação, se revoltou porque o governador, na época, queria mudar a alimentação, porque como o nosso lar é próximo, né? Ele transiciona o umbral, né? E lá se prepara. O governador achou que não tinha mais necessidade das pessoas se alimentar com coisas sólidas, né? Porque era plasmado, as coisas sólidas é plasmado. A gente sabe que a gente plasma com a mente. Então o pessoal tinha lá realmente carne, principalmente carne, tinha carne. É evidente que não aqueles espíritos, né, dos ministérios e tal, mas os mais que estavam na cama de regeneração. E eles se alimentavam com comida mesmo. Aí o governador falou, pô, peraí, não tá certo isso, né? Vamos mudar. Aí, rapaz, ele mexeu no vespeiro. Quando ele fez isso, foi uma confusão. Levou quase 30 anos para mudar isso. E ele trazia, inclusive, espíritos de esfera mais elevada para conversar não com as pessoas que estavam indignadas, com o Ministério da Comunicação. Porque o Ministério da Comunicação era aquele que intermediava. E tinha muito matemático, muito pessoal da ciência, matemático, físico, e eles achavam que era necessário a proteína para o perispírito. E eles não concordavam de você ter a proteína, porque achava que a pessoa ia morrer, porque a pessoa estava morta. Pera um pouquinho. Teve uma revolta lá, Teve então? uma revolta. No nosso lar? No nosso lar. Não, peraí. Não a revolta que tem aqui, né? Não. Sair de pau e tal. Mas, tipo, revolta no sentido, eu não vou fazer isso, não vou permitir isso, não vou, entendeu? E o governador, que não é nenhum tirano, ele queria o quê? Ele queria que todo mundo aceitasse, porque é vibração, a gente sabe disso, né? Então, a vibração negativa está aqui, não adianta você baixar, então você tem que trazer ela para cima. Então, qual é o poder de convencimento? Até por causa dos ataques, hoje né, não. Juninho, também, né? Hã? Até por causa dos ataques, né, que estavam... Mas vem cá, os espíritos não chegavam... veja bem, nós todos, quando retornamos, nós ficamos aqui um grande tempo, né? Muitos anos aqui na Terra, né? Uma encarnação inteira. E nós carregamos todos os nossos desejos materiais, inclusive a fome, a vontade de comer. É difícil você chegar lá e querer cortar isso de repente.
Será que a ideia deles não era fazer isso de uma forma Gradual. Gradual, sim. Tanto é que levou 30 anos, né? Não foi de uma hora para outra. Ele começou convencendo de cima para baixo, tá certo? O Ministério de Auxílio, o Ministério da Comunicação. Só que alguns ministérios, principalmente de comunicação, ele não... Porque não ele, quando fala comunicação, na realidade, ele fazia o bypass, né, entre o mundo espiritual e o mundo material, né? E lá tinha muito cientista. E o que eu falei, os cientistas não concordavam muito com isso, porque eles achavam que ia danificar o perispírito. Conceitos científicos, né? Mas era uma coisa gradual, foi gradual, levou 30 anos isso. Ok. E sabe que uma coisa que eu vou falar para vocês, havia contrabando, vocês sabiam disso? Contrabando? Contrabando de alimento. Está lá no capítulo, quem viu o filme que é gostoso, né? Mas o filme não quero mais ir retrata... não quero mais ir para o nosso lado. Eu não quero mais ir para o nosso. Mas tu não vai mesmo, tu vai para a Guarda Nova. Eu vou para a Guarda Nova, já estou colando aqui em cima, entendeu? Então, o que acontece? Nesse processo, tinha contrabando, gente, tá? Por quê? Porque como você baixou o padrão vibracional, você começou a se comunicar com o umbral aqui da Terra. Ok. E aí começou a ter influência, né, para que isso ocorresse. E foi punk. Era que nem spa, né, então, né? Que o pessoal leva a comida contrabandeada. Entendeu? O que é aquela sopinha lá? Então, o que tinha lá naquela sopa? A sopinha hoje, a sopa, quando André Luiz chegou, já estava tudo resolvido, tem esse detalhe. Tá? Isso foi um século antes de André Luiz chegar. Ou seja, no começo, nosso estava assim construindo, né? Então, nesse processo, quando André Luiz chegou, já estava na sopinha. Sopinha, energiação, magnetização, né? As pessoas já tinham... E só aqueles que estavam na câmara de retificação, que eram espíritos que estavam muito atrasados, é que tinham uma alimentação mais sólida. Mas não era carne, nada disso, não. Mas você era pastosa, você punha na boca... Aquele onde André Luiz varria lá naquele lugar, nas câmaras de retificação. Aí quando eles comiam, eles comiam a pasta e sentiam... isso parece galinha, parece peixe, mas na realidade era fluido. Fala da sopinha, a sopinha, ela tem a famosa água fluidificada, era mais ou menos isso. Ela era magnetizada, né? E lá tinha os medicamentos, tudo aquilo que André Luiz precisava, estava lá. Todas as moléculas, todos os anti-inflamatórios, todo antibiótico, seria energia. Entendeu? Porque tem um detalhe, gente, quem estiver se medicando, quando você for pegar um medicamento e pôr na boca e for engolir o medicamento, se concentra no que você está fazendo. E pede para o seu corpo, né, que acione as moléculas, né? Porque aquilo, tudo na vida tem energia, tá certo? Eu falei isso. Tem átomos. Então, o que acontece? Ali tem um grupamento de átomos. Quando você engole, o seu corpo sabe qual é o átomo que tem. Então, faça um comando mental para que aquele medicamento vá no local onde realmente ele é necessitado. Gente, vocês não sabem o poder que nós temos de fazer isso. Pense, eu quero assim, conversa com o medicamento, com o seu corpo, isole ele e leve ele em encontro ao local medicado. Em todos os casos, viu, gente? Quem faz quimioterapia é muito importante fazer isso, né? Porque a gente sabe que a quimio, ela não define as células sadias, as células doentes, ela ataca e fica um período no corpo, se eu não me engano, né? Então, aí a gente faz esse processo para ajudar. Os alimentos, vamos falar um pouquinho daqui dos alimentos, porque de lá você já deixou bem claro, né, essa questão. Os alimentos têm alguma substância? Você falou de energia. Faz diferença eu comer, por exemplo, uma carne de um alface, por exemplo, de um vegetal? Tem diferença energética entre os alimentos? Diferença. Porque falando de energia, não energia, viu, gente? Senão o pessoal que faz ginástica vai achar que não é. Não, assim. Não é proteína, isso é outro assunto. É outro assunto. A proteína é outro assunto. Nós estamos falando de energia em vida. O que acontece? Quando o animal vai ser abatido, ele sabe. O próprio André Luiz, numa das suas viagens, ele foi no matadouro. Ele saiu de lá arrasado. Porque o matadouro, gente,
hoje em dia, não é porque hoje em dia é tecnológico, né, não sei o quê, é a mesma coisa. Existem espíritos sem forma física, andando pelas paredes como aranhas. Esses espíritos, eles absorvem o plasma do animal. Por quê? Porque tudo no universo, o plasma, né, ele é a moeda, como ouro no universo. É ele que faz as colônias, por exemplo, os umbrais, né, que tem as colônias, eles pegam esse plasma para poder. Inclusive, existe espíritos que estão presos. Hoje nem tanto, tá, gente? Porque, segundo o próprio Divaldo Franco, ele fala, os umbrais estão se esvaziando, né? Porque nós estamos chegando numa etapa de nossa vida que tem que mudar a frequência da sociedade como um todo. Então, eles estão aqui, né? Você vê que nós estamos vendo, né? Então, tudo que a gente está passando. Né? Eles estão aqui e tem muitos se preparando para encarnar, porque é a última oportunidade de todo mundo. De todo mundo. Não é porque eu sou espírita, eu posso ir até não ir para Crion, né? Que é o planeta do nosso querido Chico Xavier, né? Que é um planeta primitivo. Mas eu posso ir para um planeta de prova e expiação. Porque nós não vamos se regenerar? Aí tem mas eu sou espírita, eu não vou. Não é bem assim. Porque a Terra está já entrou na regeneração e está caminhando, não está? Se eu não caminhar junto, eu vou para um planeta de provas e expiações. Então eu vou ser exilado também. Perfeito. Porque vai chegar um momento em que a regeneração vai prevalecer o bem sobre as forças negativas. E dos alimentos que você estava falando? Então, dos alimentos. Então, o que acontece? Quando o animal abate, ele tensiona, né? Medo. O que é o medo? Aí ele solta das glândulas suprarrenais o corticoide, que é um veneno, né? Ele só não é veneno para a gente quando ele está com medo, tem que correr. Então, fisicamente, ele está infestado de corticoide, de enzimas tóxicas, tanto é que a própria medicina fala que a carne ela provoca o câncer, né, excessivo. E o que é mais agravante, a energia ela nunca se desassocia. Né? A carne apodrece, não é isso? O alimento é excluído, mas a energia não, ela fica no universo. Então, aquela energia que o animal do medo está impregnado na carne ali. Então, quando ele se alimenta dessa carne, a gente está se intoxicando. E fica cheio dessa energia impregnada. Bom, mas peraí. Então eu estou envenenado? Não, mas como é que você compensa as coisas? Fazendo o contrário. Então, uma pessoa de bem, por exemplo, o Chico, ele mesmo falou, ele era carnívoro, ele gostava do churrasco. Acho que 2 vezes por semana, alguma ele coisa comia assim. carne. Mas, cara, é o Chico, né? Então, essa toxina, provavelmente, quando ele se alimentava, já nem entrava nele, né? Porque é o campo eletromagnético que nós temos uma... É bom você falar, porque tem pessoas que falam assim, olha, se comer carne vai fazer mal, vai ter... Pessoas que são radicais. Não é bem assim não, gente. Não é... A gente está explicando aqui o que acontece, mas necessariamente não é o que a pessoa vai... Porque todos nós temos um poder imenso de cura. Jesus falou assim para todos, vocês lembram disso? Vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Quando ele falou isso, a gente logo imagina, vai vir um leproso, eu vou curar. Né? Vai vir um paralítico. Não, ele está falando isso para mim. Que eu sou Deus, eu posso me curar de tudo, de qualquer doença, entendeu? De qualquer enfermidade, principalmente a enfermidade moral. Né? Porque a enfermidade moral que... Lembra, eu vou fazer uma lembrança de todos nós aqui, é o seguinte, ó, espírito, campo mental, né, o que manda o campo mental do espírito, que está as emoções, perispírito e corpo físico. É nessa sequência que a gente pode se enfermizar ou não, né, José? Então, a gente pode sim, é lógico, eu vou até, que nem eu falo sempre, vou enlouquecer uma ideia aqui agora, né? Mas eu posso tomar veneno e não me envenenar. Se eu tiver essa condição moral, vibracional, controle total, né? Vamos tomar cuidado com o que você está falando. Não, mas o pessoal está entendendo. Não, o pessoal está entendendo. É uma lógica. Eu falei que a gente pode. Não resumindo, eu faço uma compensação, mesmo que aquela carne esteja impregnado dessa energia que você colocou,
eu compenso com o meu comportamento moral, com a minha energia vibração, positiva, com a minha vibração, porque nós somos energia. energia. Então, essa energia, ela simplesmente... eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu mastigo a carne e engulo. Imagine uma bolsa, né? Pegando essa energia e acoplando ela, né? Acopla e na hora que vai para os órgãos excretores, ela vai embora e não contamina. Ou o próprio fígado cria uma proteção, separa, manda para o intestino, para o grosso e delgado, para expelir e necessariamente não nos intoxica. Eu acredito nisso, gente. Não consigo. Eu vou levar aí mais uns 1000 anos para conseguir. Eu acredito em Jesus. Acredito. Eu tenho poder. Nós temos poder. Só que ainda, né, não estamos com essa segurança toda. Por isso que eu falei que a pessoa... Lógico, quem tomar veneno nesse planeta vai morrer. Porque ninguém tem esse poder de... Né? Quem assistiu? Ah, desculpe, pode falar. Então, é assim, queria perguntar agora, Juninho. Eu vou por aí agora. Pode. Vai por lá, filha. Vai, Não, é assim, então, por exemplo, uma pessoa ela comeu a carne, então tá lá contaminada e tudo. Mas, por exemplo, a pessoa, ela escuta músicas que são boas, ela tem uma vida com uma energia legal, ela faz o bem, ela pode até dar umas escorregadas, todo mundo dá aqui. Sim, não, né, mas a gente não está falando que ninguém é santo, mas assim, ela tem uma vida mais assim, melhor, vai. Regrada, né? Uma regrada. Faz evangelho, e reza, faz orações. Não, Claudinha, e vou dizer para você, para nós, né? Todas as religiões, né? Eu ia falar para você. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta ser religioso, viu? Adianta a gente ser espiritualizado. Porque a gente tem um engano muito grande de achar que praticar o bem através de, tipo assim, da comida, da roupa. Sim. Eu faço evangelho toda quarta-feira e quando acordo de manhã pisa no rabo do gato, uma mulher... O café tá muito quente. Xinga todo mundo. Fala aí, café, toma um cafezinho aqui. Aliás, põe, senão vai ficar frio. Vai estar esfriando aqui. Por favor. Obrigado. O café tá... Mulher! Esse café tá muito frio, que droga tu vai fazer café, nem nada. Entendeu? Então, não adianta, porque sabe qual é a grande sacada, gente, que Jesus falou, e eu tenho isso comigo e tento. A grande sacada é o seguinte, quando você vai conversar com uma pessoa ou num ambiente, você tem que deixar aquele ambiente melhor de como ele estava. Sim. Um exemplo, você me odeia, você não pode me ver, aí eu vejo, você me agride de mim, não sei o quê. Não é aquilo que ele falou, dê a outra face. Não é para tu me dar uma porrada aqui, agora daqui também, não é isso não. O que é dar outra face? Você me agride, não sei o quê, eu simplesmente me afasto, e não me incomoda isso, entendeu? Eu me afasto, tá com um problema, tá certo? Isso é um processo importante. Quando eu não reajo, e não machuco, e não magoo pessoas, eu não preciso ter religião. Porque a religião é uma bengala, né? Sim. O próprio, a gente sabe do caso do Charlie Chaplin, né? Cara, ele era ateu. Vocês acreditam nisso? Ele não acreditava em Deus. Mas quando ele morreu, os filhos dele ficaram com uma encrenca. Porque ele tinha tanta instituição que ele ajudava sem que ninguém nunca soubesse. O que aconteceu? Os caras falaram, cara, aí descobriram o que ele fazia. Aí eu te falo, o que vale mais um religioso que não sai da igreja todo dia, né? Mas que vive pregando e falando mal das pessoas, e às vezes até queimando, ou aquele cara que não fala nada e de repente traz felicidade para as pessoas. No próprio Livro Nosso Lar, o Elisias fala para André Luiz isso, porque cada uma pessoa que você conquista é um exército do bem que te acompanha. Assim, você cria. Você não precisa ser seu amigo, mas... E o Newton? O Newton é um cara... E o Newton? Nem fala desse cara. Você está entendendo? Né? Eu queria que você fosse Ana Maria Braga. Eu? Opa. Porque assim... Acorda, menina! Acorda, menina! Sabe por quê? Eu vou voltar no filme de novo. E vou voltar no Nosso Lar. Eu lembro que eles estavam reunidos na casa do Isias. E também estavam tomando uma sopa. E o André Luiz, quando chegou, quando foi tratado lá ele também tomava. Eu quero saber o que tem nessa sopa. Rapaz. E por quê? E se tem diferença o que eles estavam tomando lá e o que o André Luiz recebeu. Essa pergunta é que nem eu costumo dizer, sabe?
para mim te responder, eu fiquei 6 meses no Tibete. Fui para a China, fiquei com Mao Tse-tung. Mao Tse-tung. Para poder estudar isso aí, eu estudei 2 anos. Esquece que eu falei, viu, gente? Esquece que eu falei. Esse não. Eu estudei 2 anos lá. Para dizer para você o seguinte, não sei. A cara do Zé. Porque assim... Eu quero a receita. Então, pois é, cara. Agora, a composição é mais ou menos assim. Vamos ver qual é a composição do André Luiz. Hã? Tinha amor. Tinha amor. Tá vendo? Era sólido? Não, era líquido, né? Líquido. Era líquido. Era sopa mesmo. Tu nunca tomou uma sopinha de como é que é mesmo? Aquela de letrinha? Não de letrinha, não. Mas peraí. Aquela sopa amarelinha que o pessoal, como é que fala? Não tem nada. Mas explica melhor assim. Caldinho. Vamos se aprofundar um pouquinho nisso. Como é o caldo? É uma sopa. Aqui eu sei o que é uma sopa. Sim, eu estou fazendo papel de advogado de diabo. Aqui eu sei o que é uma sopa. Mas lá, eles são espíritos. Sim. Como é que pode? Então. Eu acho que é como água fluidificada. Né? Na realidade, essa sopa, ela é um caldo. Ela falou bem. Coisa de mulher que imagina cozinhar. Eu só sei comer, cozinhar não sei. É assim, ó, é um caldo. Entendeu? Ele é sólido. A solidificação dela é proporcional ao processo evolutivo do espírito. Vai chegar uma hora que ele não vai tomar sopa, não vai tomar nada. Só tomar energia. Então a sopa não é igual para cada um? Não. Ó, que é a energia, por exemplo, a sopa que André Luiz tomou, o caldinho, não fala sopa, porque a gente pensa sopa. A minha mãe fazia o sopão tinha carne, não sei o quê. Aquela do nosso lado tá parecendo aquela da Quinor mesmo, aquela sopa que você pega de saquinho. Rala, né? Aquela sopa rala. A minha sopa não dá. Eu, quando for para lá, vou dar trabalho, porque o que eu como pra caramba. Entendeu? Se tiver alguma revolução, eu entro. Nada, Juninho. Então, assim, é um caldo. É um caldo mesmo, entendeu? Só que a densidade do caldo é proporcional ao meu esclarecimento. Por exemplo, André Luiz, quando chegou lá no nosso lar, aquele caldo estava repleto de medicamento, né? Porque estava com câncer, né? Ele foi um câncer, tinha sífilis, aí o sífilis provocou um câncer na parte espiritual, escritora, né? Então, o que acontece? Ele tomava uma sopa com medicamento. Quando ele foi lá para a casa de Lísias, né? Foi a Laura, que foi a mãe de Lísias que aceitou ele. Isso. Então, o que acontece? A sopa é diferente. Para cada um é um tipo diferente. Porque pelo próprio livro nos diz, a sopa é proporcional a você. Ela é, como é que se chama? Ela é contei teu nome, esqueci o nome. Deixa eu balançar. É o que te cabe. É o que te cabe no momento. Quem faz a sopa? Bom, rapaz, agora tu me pegou. Mas quem eu acho que faz a sopa que o Lísias tomou? Quem é que o problema é que não está no livro, cara. E o nosso lado, eu estou longe, os caras não deixam ele Mas eu já fui lá 2 vezes e botaram no portão, lá na minha porta. Né? Mas pelo que tem no livro, que falam assim, todas as pessoas ajudam em tudo, né? Até no vestuário também, né? Sim, fazer roupas. Então, você sabia que tem uma... E tem também o bônus horas, né? Hã? O bônus horas também, que eles compram também as coisas, né? Agora, quem cozinha, rapaz... Eu acho que a dona Laura que cozinhava. Agora, a receita não deu, não. Nem para Ana Maria. Nem para Ana Maria. Ficamos, então, em aberto aí, esperando para saber. Não, se você... São perguntas que eles podem fazer, não é verdade, pessoal? Tem o audiolivro também, né, Juninho? O audiolivro, para quem não tiver o livro. Mas o livro não fala sobre isso. Não fala. Por isso que eu te perguntei. Não, porque eu falei, ele me põe encrenca. Entendeu? O livro não fala realmente. O livro não fala. Mas talvez tenha outro livro que seja confiável, né, evidente, que fale da onde, por exemplo, no nosso lar fala que tem uma fábrica de roupas, sim, né, para as pessoas que não têm ainda, que estão lá na Câmara de recuperação, que não tem ainda esse grau de conhecimento, então eles fazem a roupa para poder dar para essas pessoas. Então, lá tem costureiros. Tem costureiros. E também tem o bônus horas também, que é o que eles também podem comprar, que no caso... André Luiz, por exemplo, ele ia comprar uma casa que era 30 mil bônus horas. Não é isso? Acho que era 30 André Luiz. Acho que era 30 mil bônus horas. Então, ele estava trabalhando para comprar essa casa, justamente para quando a família dele desencarnasse, fosse para lá. Que nem do Lísias lá, que nem uma casa do Lísias. Isso, que na casa do Lísias, por exemplo, morava ele, a mãe... Né? Também morava
a neta veio, fez uma confusão. Tem uma parte também do livro que fala que logo que ele chegou lá, o Lísias leva ele para ver uma apresentação musical, né? Sim, sim. Então, e aí ele não tinha como pagar, então ele pagou para ele. O Lísias pagou para o André Luiz. Para muita gente deve ser difícil entender isso, né? Essa questão do bônus Mas, hora, essa questão Mas é tudo por trabalho, não é dinheiro, mas sabe né? por quê? É o crédito. Sabe por que eles fazem isso? De trabalho. Porque é por causa do sacro ofício, não é sacrifício, não, é sacro ofício, é o ofício sagrado do trabalho. Porque trabalhar, gente, é o que nos move à elevação, né? Então, como o nosso lar é um local. Mas também tem um detalhe, não sei se você viu. Lá no nosso lar, você tinha descanso. Você tinha hora de descanso, hora de lazer. Né? Você tinha férias, você trabalhava, tinha férias. Você podia, dentro do seu padrão vibracional, ir para colônias, né? Colônias mais, né, elevadas e assim por diante. Então, André Luiz nos fala isso. Nós aqui somos um exemplo piorado do que as colônias espirituais. Isso. Agora, inclusive, aquela lagoa lá, que eu tinha uma vontade de mergulhar, porque toda hora aparece aquela lagoa, ela existe mesmo? Não, a lagoa existe, mas não sei se é daquele jeito, né? Porque ali foi, né, inspiração do escritor, né? Sim, mas eu acho que o livro não cita essa lagoa, né? Eu acho que o livro... Cita o parque da música. Foi, verdade. Parque da música. Inclusive. Não dá para mergulhar ali, né? Dá, pô. Tem um monte de gente mergulhando. Ou eu vou mergulhar no nada mesmo. Não vai ter nada. Não é água mesmo, cara. É água mesmo. É água mesmo. Para você ter uma ideia, tem uma hora que André Luiz vai para o Parque das Águas e o rio passa pelo teto, passa por cima. Como é que é? E ele mostra, né, todo como é o projeto, né? Parque das Águas, o Parque das Águas, que eles ressaltam a importância da água, que a gente não dá, né? E o tratamento, né? O tratamento dela, exatamente. O tratamento dela é maravilhoso. Então, o que acontece? Ele, quando vai no Parque das Águas, tem um rio que é tratado, ele vem, é tratado e retorna para as colônias para você beber, onde saem os fluidos, as águas medicamentosas, né? Ele olha para o alto e vê um rio passando, um rio azul passando, né? E ele fala, mas o que é isso? Eu falo assim, então, esse rio faz parte do processo de tratamento, entendeu? Então, ele tem todo um processo. Aí, da onde vem a sua sopinha, entendeu? Sua sopinha, seu caldinho. Eu quero saber. Vamos ver se... Sabe o que eu quero saber? Porque eu sei que eu não vou para lá mesmo. Então, eu quero saber. Agora, a zona umbralina está ali pertinho, né? Do nosso lar, não está? Tem alimento no umbral? Lá tem. Tem alimento e outras coisas que não convém. Não, mas em termos de alimento, que tipo de alimento tem, por favor? Tudo, cara. Alimento, porque é plasmado, né? Eles fazem churrasco lá, pô. Eles fazem churrasco de alguém ou fazem churrasco do outro? Eu fui lá, eu sacanei, o Newton fez uma coisa errada, a umbralina, pô, vamos comemorar, eita, aí faz o churrasco. Isso existe, ó. Você tá brincando comigo. É sério? Não, não dessa forma que você falou, mas eles se alimentam. Eles se alimentam. Tem um livro, agora eles fazem sexo. Fazem sexo no umbral? Ih, pessoal, isso não tem polêmica. Você que está assistindo, você não. Não, tem gente que vai gostar da ideia. Tem gente que vai falar, não, porque eu não quero ir para o umbral, né? A parte mais pesada tem esse. São escravizados também, né? São escravizados também. São escravizados, né? Exatamente, são escravizados. É todo tipo Tem locais fechados em que espíritos que estão preso mesmo, porque é hipnotizado, né? Na verdade é hipnose. Até uma moça falou assim, pô, mas como é que Deus deixa que isso aconteça? Mas não é Deus que deixa, é a pessoa. Sim. Porque você está vinculado, você está preso nesse padrão mental, né? Então, Newton Júnior, vou te colocar numa enrascada. Escuta essa. Não, eu preciso, porque a minha dúvida pode ser a dúvida do pessoal. Você, durante todo esse curso e durante todo esse tempo, você tem falado que umbral nada mais é do que um padrão mental. Sim, continua informando forma... Mas se é um padrão mental, como é que eu sei que o nosso lar, que o umbral está geograficamente próximo, próximo ao nosso lar? Como é que você sabe se o padrão mental não existe um lugar específico, e sim um conjunto de pensamentos ou de frequência, né? De pessoas na mesma frequência?
como é que a gente sabe que ali tem umbral? Então, aí eu vou falar eu vou entrar numa área. Peguei. Eu vou entrar numa área que é meia vamos falar. Né? Existe o universo, chamado universos paralelos. Tem 11 universos paralelos, por enquanto. Isso está na doutrina, não? Pois é, então. Aí é que tá. Isso é agnóstico, né? Mas se você... Porque a gente não pode estar fechado a nada. A gente tem uma mente aberta para poder avaliar. Se você olhar, se você pensar, é verdade. Porque o que é um universo paralelo? O que é um universo paralelo? Alguma coisa que está paralela a você. Nós não estamos aqui conversando? Estamos... Não é isso não. Nós estamos na terceira dimensão, porque estamos encarnados. Ok. Eu não vejo, não. A Claudinha está cheia com os amigos dela aqui. Os seus amigos espirituais estão aqui. Os meus também, até os que gostam e os que não gostam. Aí eu te pergunto, não é universo paralelo? Não é o meu universo, é o universo deles, dimensionais. Já foi provado, vamos voltar ao solar, que existe, por exemplo, a mãe de André Luiz, ela não está em nosso lar. Não. Ela tá Tanto que ela teve que vir de outro lugar para poder vê-lo. É um outro universo. Jesus está em nosso lar. É um nome pouco importa, né, Nilton? Você chama de universo, mas Isso, exatamente. São dimensões, né? Dimensões. Então a gente fala dimensões, são paralelas. E essas dimensões, elas estão à volta de tudo. Não? Aqui, por exemplo, aqui nós temos dimensões inúmeras aqui. Quando um espírito, quando um companheiro, eu costumo falar companheiro de jornada, né? Porque tem os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham. Então, não interfere na minha vida, não decide nada, eu é que tenho que fazer o que eu quero, porque eles respeitam a lei universal. Os companheiros se aproveitam de mim, fazem aquilo que eles iam fazer, fazem comigo. Os companheiros de jornada que me acompanham, eles estão aqui, numa outra dimensão, com o umbral deles. Digamos que o cara é um manguaceiro, e eu também gosto de tomar alguma coisa, ou cheirar, ou então fazer sexo. O cara ele quer me usar para poder fazer com que as minhas sensações ele possa retomar de novo, né? Ele se aproveita disso aí. Entendi. Não é o umbral dele? Mental? Sim, mas em posicionamento geográfico, é isso que eu me apego. Então, quando você pega no livro e fala que o nosso lar está no umbral, você está posicionando... Não, ele está próximo ao umbral. Por quê? Eles fizeram até um desenho, né? Eu vou ser sincero, eu vou ser meio arrogante agora. Arrogante. Porque aquele desenho eu não concordo muito. Umbral, não sei o quê, umbral, não sei o que lá. São faixas vibracionais. Eu entendi dos universos, eu entendi o que você está falando, mas no livro ele determina posicionamento geográfico. Sim. E é estranho isso. Do Rio de Janeiro, perto do não sei do quê. Posicionamento geográfico, é estranho isso. Mas, então, mas por que ele fez isso? Você consegue entender o que é uma dimensão? Eu não consigo. Eu imagino. É mais pelo entendimento, né, das pessoas. Como é que ele vai... Que nem Jesus, né? Jesus, na época dele, não falava a linguagem da época. Ele falou, já está caindo isso. É lógico que a doutrina dos espíritos vai falar sobre as dimensões. Ele já falou. É que nós entendemos do nosso jeito. Quando Jesus falou assim, há muitas moradas na casa de meu pai, e falou que todos os planetas são habitáveis, como é que você pode imaginar alguém habitando Júpiter? Porque Júpiter é gasoso. Eu ia te falar isso. Não tem nada sólido. Ele é um planeta gasoso. E aí? Mas eu não vou acreditar em Jesus? Eu vou dizer que já, então Jesus está, né? Tinha tomado vinho na ceia do... Né? Cara, eu tenho que acreditar em Jesus. Mas o que acontece? Como às vezes nós somos... Por isso que eu falo da religião. A religião, ela é muito fechada, ela é muito tribal. O homem, ele quando se torna religioso, não... Ele se fecha. Ele se fecha. Entendeu? Então, tem que ter a mente aberta para poder... Isso, exatamente. Porque se você pegar os mais radicais da doutrina dos espíritos, né? Eles não seguem a doutrina dos espíritos. Eles seguem o seu animismo, né? O seu paradigma. E aí se fecha aquilo. Mas se você for parar, vem um cientista e fala assim, nós temos 30 universos paralelos. Temos o buraco de minhoca, não sei o quê. Que existe. Né? Que existe. Aí o cara fala assim, não existe isso. Você está entendendo? Mas existe. Isso é uma coisa que... E Jesus falou que existia. Né? Porque quando ele fala que nós somos astronautas, né?
Jesus não falou astronauta. Não. Eu quis dizer assim, quando ele fala... Não, ele não falou isso, não, verdade. Não falou, não. Ele quis dizer que nós não temos morada, né? Porque nós não temos morada. De fato, ele não falou, não. Há muitas moradas na casa do Então, nós não temos moradas. Então, se nós não somos moradas, os astronautas é por minha conta. Somos o quê? Aquele que vai de um lado para o outro, né? Viajantes. Viajando. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente fala muito de extraterrestre, né? Quem é terrestre, verdadeiramente? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, não é isso? Nós todos somos extraterrestres. Nós todos somos. Não é isso? Porque nós estamos de passagem, viemos de algum lugar e estamos indo. E se alguém é da Terra, porque 4,5 bilhões dá para um espírito se evoluir. É muito pouco. Se alguém é terrestre mesmo, que veio desde a época da sua criação, passou pelo mineral, pelo vegetal, porque pode, 4,5 bilhões de anos, pode, nem que seja um cara chucro, mas pode. Tá certo? Mas é muito pouco. Ó, na época de Jesus, sabe quantas pessoas tinham encarnado? 300 mil pessoas. Na época de Jesus. Nós só tivemos 1 bilhão em 1800. Que foi o primeiro bilhão do século XIX. Bilhão. Hoje tinha censo naquela época? Hã? Tinha censo naquela época? Pior que tinha, sabia? Tinha gente que falava assim, ó, vamos contar, vamos lá. Tu sabe se o cara for contar todo mundo, porque lá não tinha carro naquela época, não tinha nada, quando chegou dos 80 anos, ele terminou de contar. Sabe que tinha censo? Tu sabia que José saiu de onde ele estava para porque ele tinha que fazer o censo? A história da transição de José... Eu sei, mas é que o mundo inteiro, você fazer um censo desse fez o que deu, né? Entendeu? Então tinha censo mesmo. Roma era um estado perfeito. Você sabia, vamos fugir um pouquinho, mas só para te voltar rapidinho. Você sabia que os mendigos eram cadastrados? Mendigos? Sabe que o mendigo que tinha capa, tinha uma capa para o cara poder mendigar. Se você pedir sem a capa, você era preso. Você era cadastrado. Você pode... E cada capa, a capa era muito representativa naquela época, né? Pela capa você sabia. Não é? Exatamente. Por exemplo, Nero usava um tipo de cor de capa, o centurião era outra capa, os soldados era outra capa. Era uma referência, porque não tinha RG, né, cara? Né? Então o cara olhava lá, esse aqui é centurião, esse aqui é soldado. Hoje em dia é patente, né? Ô, Nilton, o pessoal, não, só para avisar que o pessoal hoje está preguiçoso, é o primeiro NED da noite, né? Primeiro NED. E estão dando aí um beijo para a Cláudia aqui, ó. A Luci Mari Santos está dizendo, beijos, Cláudia querida, né? E ela mandou um monte de coisa aqui também, ó. A Sandra também, da Costa Ramos. A gente queria pergunta de vocês, não tem problema. É o que eu sempre falo, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Mas a gente está fazendo um bate-papo gostoso, legal, e eu fiz umas perguntas assim que eu realmente eu tenho dúvida. Sim, eu não estou fazendo pergunta de propósito, eu tenho dúvida mesmo. Nós temos, né? Isso aí. Nós já são 21h12. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma prece, já que nós fizemos uma abertura. Prometo para vocês que a partir de semana que vem, o NED fará abertura. O Zé me cobrou, a gente não faz prece de abertura. O próprio NED já é uma prece, né? Mas não importa, a gente vai fazer uma prece de abertura. E hoje nós vamos ter a nossa querida Claudinha, que vai fazer a prece final. De encerramento. Antes de mais nada, eu queria só lembrar a todos que hoje é quinta-feira, amanhã nós continuamos com o Evangelho, nosso Evangelho no Lar, com Beni Coquito e Newton Júnior, nas nossas redes sociais, nas redes sociais dele, do Beni, às 18 horas, tá? E que segunda e quinta continuamos com o tratamento à distância do Seara José, às 19, e quarta-feira as cirurgias espirituais, às 19 horas também. Estamos presencialmente, segunda-feira, às 20 horas aqui, estamos transmitindo toda segunda, né? Agora a última foi o Beni Coquito, com música, né? Foi muito bacana. E na terça também estamos aqui à noite, na reunião de desobsessão. Então, estamos ainda. Se você precisa de uma orientação, e eu estou falando isso porque o canal do tratamento está vinculado ao NED hoje, né? Hoje nós estamos vendo o pessoal do tratamento também. Se você precisa de uma orientação, se você precisa de um esclarecimento, está passando por um momento difícil, no próprio WhatsApp, na qual você recebeu esse link, coloque seu nome, diga o que você precisa, e nós levamos, né? Nós entramos em contato com o pessoal do atendimento fraterno, o pessoal que faz as orientações, e elas dão retorno para você. As nossas senhoras dão retorno para você, tá bom? Então, você não vai ficar sem ajuda, sem um amparo. Assim como a gente tem feito, né? E casos mais urgentes, a gente até presencialmente ajuda também. Tá bom? Algum recado, Newton? Só que, galera, vamos
começar semana que vem eu vou... Eles podiam também falar, se vocês quiserem falar de um assunto, pode mandar. Manda pelo WhatsApp, fala assim, olha, eu queria tanto que a gente falasse sobre tal assunto. A gente avalia, pega um dos NEDs, coloca, né? Isso. E a gente vai falar bastante daquilo que foi pedido aqui mesmo, que é sobre a questão da mediunidade. É isso que eu ia falar. Semana que vem a gente vai falar sobre mediunidade, né? Então, como o Zé falou, veja o assunto que seja interessante. Vamos participar. O NED é nosso, gente. Vamos lá, entendeu? Não basta só a gente ver os vídeos, a gente tem que participar também. Tem dúvida? Vamos perguntar. Não acredito. Eu tenho muita dúvida, vivo procurando os livros, perguntando para meus amigos. Eu tenho muita dúvida e busco essas dúvidas. Vocês também precisam fazer isso, né? Para que a nossa vida seja melhor, que são as dúvidas que às vezes nos prende a ideias, né, radicais. Então, vamos lá. Não precisa concordar, não. Ô, Júnior, o Nilton, é o seguinte, tá falando muita besteira aí, cara. Não, eu acho assim, não tem problema, nós estamos aqui para isso, né? Claro. O NED é nosso, tá bom? Vamos lá, galera. Então, Claudinho. antes de ela fazer a prece, por favor, vamos lá? Tintim aí para todos vocês, viu, gente? Cafezinho para vocês aí. Queremos agradecer a Claudinha, né, por ter trazido essa doçura, essa simpatia de pessoa, né? Essa pessoa maravilhosa que eu sei que posso assinar embaixo, faz um trabalho excelente, tem muito amor, muito carinho pelas pessoas. Você encontra a Cláudia aqui na terça, à noite ela está aqui, ó, na reunião de desobsessão. Aqui, tá bom? Vamos pedir para minha querida fazer uma prece de encerramento. Claudinha, obrigado por você ter vindo, eu sei que foi por amizade. É que eu sou envergonhada, né? Parabéns. Foi mas muito bom pelo teu trabalho. Gente, vamos ser sinceros, para quem é envergonhado, saiu bem, né? O trabalho que ela faz, que é mais importante, né? Que é um trabalho feito, como ela falou, sem vaidade, sem orgulho, é uma coisa que ela faz do coração. Tá ótimo. Esse é o caminho. E o trabalho, gente, vocês não têm ideia o trabalho que essa mulher faz com as crianças. O amor, a dedicação que ela tem. Aquela Renata está falando assim, muito bom aprender, um bate-papo bem descontraído. A Lucimari também está falando gratidão por tudo, por todos. A Alice Ferraz está falando obrigado pelos conhecimentos, gratidão. É isso aí, pessoal. A ideia é essa mesmo. Obrigado pela presença de todos. E vamos Faz a prece aí para a gente. A precinha. Acompanhe a prece com a gente. Bom, primeiro, agradecer a esta casa, a este momento que nós estamos, né? Que, graças a Deus, todos com saúde, e que possamos agradecer todos os dias, todos os momentos, a nossa família, ao amor que a gente tem, ao amor que a gente pode dar para cada pessoa, um olhar amoroso para nós, porque às vezes a gente esquece da gente, e a gente precisa também ter um olhar amoroso para que a gente possa mudar cada dia. E com essa reforma que a gente pode fazer para a gente vai melhorando aos poucos a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso lugar onde a gente vive. E assim, eu acho que a gente consegue mudar o mundo. Tá? Então, muito obrigada por espiritualidade amiga, que sempre está junto com a gente. Não esqueçam que a gente nunca está sozinho. É muito importante que a gente tenha a fé, a oração, porque a oração ela ilumina a nossa casa, ilumina o nosso quarteirão, a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo. Então, que possamos ter a coragem de sempre levantar e rezar e agradecer. Obrigada. Nós agradecemos a vocês que nos acompanharam, que Deus, nosso Pai, com essa linda oração para nós, ilumine seus lares, fortaleça cada um de vocês, sintam-se abraçados, beijados, e até, José, até quinta-feira que vem, às 20 horas. Com mais um convidado, prepare-se. Você está de olho. Assistam agora os nossos apoiadores aí. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado
íntegra em empreendimentos imobiliários. Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.